A aula de hoje com os 4 segredos para você pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. Se você ainda não me conhece, veio aí de um anúncio. Muito prazer, eu sou da GL Viper, sou educadora financeira. Talvez você saiba, talvez não, mas eu já fui um pouco como você. Já estive aí mergulhada com 24 anos, com mais de 126 mil reais de dívidas. E todo mundo me pergunta, né? Você comprou uma Ferrari? Você viajou para os Estados Unidos? Foi para Disney? Não. E mesmo sendo gerente de banco, mesmo tendo feito uma faculdade de contabilidade, que teoricamente, né, seria aí a coisa que ia me ensinar a lidar com os números. Infelizmente, eu não recebi educação financeira em lugar nenhum, assim como boa parte dos brasileiros, e entrei para a estatística das pessoas que tem o nome restrito, que tem muita dívida. Então, todos os dias eu procuro trazer conteúdo aqui para te mostrar que mesmo você sendo assalariado, mesmo você sendo funcionário público, enfim, você também pode pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor do que está sendo cobrado hoje, porque boa parte das suas dívidas foram ocasionadas pela quantidade de juros exorbitantes que nós temos no nosso país. Eu sempre falo, banco não é filho da mãe, banco não é porcaria, é simplesmente um sistema que é assim desde que banco é banco, onde os juros para quem está com um score mais baixo é mais caro, as dívidas sem garantia são mais caras e a gente tem também o endividamento. Hoje eu quis trazer segredos. Eu falo que são ingredientes que são fundamentais para o processo de pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor. São ingredientes que, com eles, olha só o que eu estou te falando agora, são ingredientes que, com eles, o teu processo para pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor tende a ser muito mais efetivo, muito mais rápido, com muito menos dor, com muito menos sofrimento. Vamos lá? Vamos começar a falar desses segredos. Bom, Dagi, o que são esses 4 segredos, né? Como eu falei, o meu processo de sair das dívidas não foi nada gostosinho. Muito pelo contrário, foi um processo dolorido até a alma, eu falo, né? Porque foi um processo onde eu não pedi ajuda para ninguém. Foi um processo onde eu tinha muito medo do banco, porque eu trabalhava lá. Nesse processo, eu tinha aquela coisa de não contar para ninguém. Eu era muito tupetuda, eu achava que eu sabia de tudo. Então, eu sempre falo para as pessoas, eu era muito metida besta, eu achava que eu sabia de tudo e que eu ia acabar conseguindo resolver. Mas, ao mesmo tempo que eu achava que eu sabia de tudo, eu também tinha muita vergonha, né? Eu tinha muita vergonha, me sentia muito culpada. Principalmente porque eu me comparava muito com os meus irmãos. Os meus 2 irmãos são funcionários públicos e eu olhava para eles e falava assim, nossa, os meus irmãos já estão em cargos legais, os meus irmãos passaram muito cedo em concurso e eu tô aqui, FFL, né? Talvez você não saiba, mas eu uso essa sigla aqui, que é um palavrãozinho, mas eu me sentia assim, tá? Lascada da vida. O FFL, o FF eu falo outro dia, hoje eu não tô afim de falar palavrão, não. Então, assim, ó, quando a gente começa o processo, esses 4 segredos não é papo motivacional. Então eu vou falar sobre esses 4 segredos e antes de falar deles, como eu sei que tem os haters de plantão que vem falar assim, ah não, essa menina vai falar que tem que ter motivação. Cara, se tem uma pessoa que acho que não é ligada com essa parada de nossa, você tem que ser... Por quê? Eu acredito que a motivação vem de um motivo e a gente vai falar sobre isso hoje. Mas não é papinho de, você precisa acreditar. Precisa, é claro que precisa, mas eu sou muito profissional e não que motivação é um assunto não profissional, mas eu sou muito direta nas minhas falas, né? Eu sou conhecida, ontem mesmo na live, falar assim, tem gente que lá bate com luva de pelica. A Dagi bate com luva de boxe, né? E é uma brincadeira mesmo, tá? Eu procuro ser muito doce, mas às vezes a gente tem que dizer verdades um pouco mais duras, se colocar na posição de adulto, grande, dono das escolhas, né? Então não é papinho motivacional, tá? Nessa minha caminhada aí de 4 anos ajudando pessoas a saírem das dívidas, eu vi algumas coisas, né? Eu acho que eu vi muitas coisas. E quando eu olho para os meus alunos, né, sempre, e é para que, né, as pessoas pensam que os meus alunos não passam por nenhum desafio, que os meus alunos eles vão entrar no método e que eles vão falar assim, é isso, agora tô aqui com a Dagi, não vou ter que fazer nenhum esforço, né? E em vários momentos da jornada, eu consegui identificar neles, né, principalmente nas pessoas que alcançam um resultado extraordinário, porque eu falo que tem resultados e tem resultados extraordinários, né? São pessoas que usaram esses 4 segredos. Então, eu vou trazer um pouco de cada um aqui para vocês entenderem, né? Qual que é? Eu vou trazer já esses segredos, mas talvez hoje você se veja num caminho, e muita gente sempre fala para mim assim, eu preciso de ajuda, acabaram de escrever, eu preciso de ajuda urgente, socorro, me ajuda. E as pessoas, eu acolho muito isso.
Eu quero dizer para vocês que eu me sinto muito honrada quando vocês me enxergam como uma ajuda, porque é isso mesmo que a gente faz aqui. Nós fazemos conteúdo gratuito diariamente para ajudar as pessoas a entenderem que existe um problema e que não precisa ser sofrido, você não precisa ficar condenado às dívidas pro resto da vida. Só que dentro desses segredos, né, eu sempre falo que essa posição de desespero, é compreensível, mas não te ajuda, muito pelo contrário, te atrapalha. Então, eu quero te dizer, se hoje você está nessa aula e você está angustiado, viu o convite para a aula, viu essa menina de coque aqui, que hoje está até com os coques arrepiados, e tá um pouco assim, ai meu Deus, o que eu faço? Eu queria que você, respirasse. E eu quero te convocar, tá? Porque quando eu falar desses segredos, né? E são segredos, tá? Não é nenhuma técnicazinha, são segredos que dentro do meu método eu entendi que aceleraram muito a jornada dos meus alunos. Eu quero que você escute e que você não só escute, que você ouça. Tem uma parada que eu falo sempre para as pessoas, que escutar e ouvir são duas coisas muito diferentes. Eu quero que você escute com os seus ouvidos e ouça com o seu cérebro, processa, pega aquilo que servir para você e vamos em frente, tá? Eu gosto muito de dar os exemplos dos meus alunos e eu vou falar alguns aqui para vocês, porque desses 4 segredos eu tenho um aluno de referência para falar assim, putz, esse aluno usou esse segredo, então eu vou contar algumas histórias. E eu peço muito que os meus alunos não fiquem ciumentos, porque quando eu escolho falar de algum aluno, eu sempre falo que eu escuto meu coração. Eu não fico assim, eu vou falar do fulano, que o fulano é incrível. É porque vem na minha cabeça e eu tenho esses alunos muito mapeados na minha cabeça. Então vamos lá, vamos entender o que são esses segredos. Quando eu começar a falar desses segredos, eu vou falar o que é esse segredo e o que não é, tá? Eu gosto sempre de explicar, entende que isso é isso e que isso é isso, para você entender as duas pontas, tá? Primeiro ponto, galera, o primeiro segredo para você pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor é simples, mas não é fácil. Você vai entender o que eu quero te dizer. Porque o primeiro segredo é uma tomada de decisão que quando parece que é uma decisão, é claro que eu quero sair das dívidas. Não, não é claro. Por quê? Decidir sair das dívidas, se comprometer a fazer o que precisa ser feito até dar certo, não é se der certo, é até dar certo. Exige uma grandeza, uma maturidade de uma pessoa, um nível de autorresponsabilidade que as pessoas tendem a levar um tempo para ter nesse processo. Por isso que eu faço tanto conteúdo, inclusive, para estar sempre aqui falando para a pessoa, oi, tudo bem? Lembra que você tem uma decisão para tomar. Então, assim, que é a decisão de sair das dívidas. Quando eu tinha dívida, eu vou te explicar certinho isso. Quando eu tinha dívida, eu não descobri num dia à noite que eu não tive dinheiro para pagar o aluguel que eu tinha dívida. Eu só tomei a decisão de sair das dívidas num momento muito, muito, muito difícil. Não foi quando faltou dinheiro para o aluguel que eu tomei a decisão de sair das dívidas. Eu tomei a decisão de sair das dívidas quando eu não tive dinheiro para comprar remédio. E eu tive que ligar pro meu irmão. Lembra que eu falei dos meus irmãos, que eu sempre me comparei muito com eles? Eu tive que pedir pro meu irmão dinheiro. Ele morava muito perto da minha casa e eu tava com o motoqueiro na porta de casa. E eu não tinha R$90 para pagar um antibiótico. A que ponto eu tinha chegado? Então, presta atenção. Não foi no momento que eu peguei uma dívida de 30 mil e refinanciei ela para pagar 89 que eu tomei essa decisão. Olha o que eu tô falando para vocês. Quando eu me dei conta, aos 24 anos de idade, que eu tava devendo R$126 mil, eu caí para trás. Eu comecei a ficar triste, eu comecei a perder noite de sono, mas eu não decidi sair. Muito pelo contrário, eu me autocondenei. Eu me senti a última ser humana do universo, a pessoa mais burra do mundo. Eu me chamava de burra, eu falava, você é uma burra, você é uma ridícula, você é uma hipócrita, porque você vende investimento e está endividada. Então, não foi no momento que eu me dei conta do quanto eu devia que eu decidi sair das dívidas. Eu precisei passar por uma situação que para uns pode ser só um favorzinho, mas para mim era humilhante aquilo. Porque o meu irmão é uma pessoa maravilhosa, ele sempre foi assim, meu parceiraço, sempre foi meu... Eu sempre quis imitar ele quando eu era nova, mas o meu irmão é duro nas palavras, né? Ele aprendeu com meu pai, eu acho. Então, assim, né? Ele é muito duro nas palavras. E o meu irmão um dia olhou para mim e falou assim, como é que pode você ganhar menos do que eu e viver a vida tão assim de boa e eu mal consigo administrar o básico aqui, né? E na verdade era porque eu vivia com dívida, ele vivia sem dívida. Depois até meu irmão acabou se enrolando financeiramente uma época, né? Mas nessa época eu via o meu irmão, né? Como meu irmão de 30 anos e eu com os meus 24 lá, mais ou menos. Então, meu irmão já com filho e tal. E o que eu quero dizer com tudo isso? A decisão de sair das dívidas, né? Aqui eu falo para homem e para mulher, mas para quem é mulher, a gente sabe que o nosso útero
né? A gente sente nosso útero, né? Quem tem filho, sente mais ainda. Quem não tem, sente nas TPM da vida, né? A gente sabe que tem uma força que sai daqui. Assim como o homem também tem essa coisa do quando o homem decide, ele vai lá e faz. Só que para tirar isso aqui de dentro, é preciso ter uma decisão muito grande. E eu vou falar sobre esses estágios, tá? Mas o primeiro segredo é decisão. E se você está me assistindo aqui agora, eu quero que você entenda que decisão não é só escrever num papel, eu decido fazer diferente. Como eu sempre falo para as pessoas fazerem, isso é uma parte que ajuda na decisão. Te ajuda a lembrar todo dia, te ajuda a várias coisas, né? E eu tô aqui me segurando, porque toda vez que eu falo mais essa parte aqui, mais emocional da parada, eu mesmo me toco, porque é um momento que eu sei que eu tenho uma oportunidade de ouro dada por Deus para transformar de alguma forma a tua vida. Então, eu quero que você já vai me desculpando aí minha vozinha mais molinha, porque quando eu falo desse assunto, normalmente mexe aqui, porque eu me comprometo muito a falar desses assuntos e falar de verdade, falar assim, sem economizar. Literalmente, aqui a gente não economiza em conteúdo. E quando você decide, né, a decisão é o que eu falo, ela vem daqui, né? Eu tô usando o útero como exemplo, mas ela vem muito de dentro, porque é um momento que você fala, chega, deu pra mim, sabe? Deu pra mim, eu não aguento mais, eu não suporto mais. E não importa o que eu tenha que fazer, não importa o que eu tenha que articular, não importa qual é a mudança que eu tenho que fazer na minha vida, eu decido fazer diferente a partir de agora. E pra mim, vou trazer um exemplo pra vocês. Isso nunca tinha acontecido comigo. Na turma 9, se eu não me engano, meu aluno Adriano, ele vendeu o sofá e a televisão pra entrar no curso. E eu não tô aqui falando que você tem que vender seu sofá e sua televisão para entrar no curso. Mas assim, um um homem, né? Um homem, funcionário público, enfim, com a tua vida arrumadinha, apartamento arrumadinho, carrinho na garagem, participou das minhas aulas e participou da semana. E quando as pessoas sempre falam para mim, né? Eu não tenho dinheiro para ter ajuda para sair das dívidas. E eu não vou entrar nesse fórum não, tá, galera? Então assim, mas aí ele me mandou uma foto no inbox. Ele falou assim, eu vendi a minha televisão e eu paguei o boleto. E ele pagou o curso à vista. Ele poderia ter ido atrás de um cartão de crédito emprestado, mas ele pagou o curso à vista. Ele vendeu o sofá e a televisão dele. E ele é o exemplo, assim, da turma 9. Não tem como, marcou muito ali. O Adriano marcou muito para todos. Tá? O bobear tem alguém aqui que sabe que eu falo muito do Adriano. Porque o Adriano, para mim, ele é um exemplo da decisão. Desse passo que eu tô falando para vocês. Uma pessoa que olhou para a própria vida e falou assim, putz, eu errei. E assim, nossa história é bem parecida, porque ele é jovem também, e ele também não tinha lá 10 mil casas, 10 mil viagens, 10 mil carros. Então, a decisão, ela é a irrazoabilidade. Não importa o que aconteça, não importa o que eu tenho que fazer, eu decido fazer diferente a partir de agora. Então, assim, o que não é isso? É como eu falei, né? Eu falei que ia falar o que não é, dar um exemplo para vocês e dizer o que é. Então, o que é, o que não é e dar um exemplo. O exemplo dele. Uma pessoa que estava tão decidida que ele falou assim, eu não quero tentar fazer sozinho. E ele falou que por um momento ele pensou em fazer sozinho. Ele falou, mas eu não quero resolver isso rápido. E eu vou concluir a história do Adriano. O Adriano tá com o nome limpo hoje. O Adriano entrou no meu método há 4 meses atrás com, se eu não me engano, 8 ou 9 dívidas, e agora ele está com 1 ou 2 dívidas, que são só as dívidas que ele está reduzindo o prazo agora, porque juro já reduziu ao mínimo. E eu olho o Adriano e vejo o quanto o Adriano teve esse resultado por causa dele. O método foi o acelerador, mas ele decidiu. Então, olha para você agora e eu quero te convidar para ser um pouco como o Adriano daqui em diante. Então, decida, sabe? Começa a entender que todos os dias você vai precisar decidir fazer diferente. E essa decisão é diária. Essa decisão é diária. Beleza. Primeiro ponto. Então, primeira convocação. Decida ser um pouco como o Adriano. Estou aqui honrando o meu aluno, né? Ele nem vai ver isso aqui, provavelmente, com meus alunos eu falo, né? Depois que paga as dívidas, não esquece. Manda só uma mensagenzinha para dizer assim, oi, tô viajando, pronto. Brincadeira. Mas ele já não precisa dessa aula. Então, assim, seja um pouco como ele. A gente vai para o segundo segredo. Então, primeiro segredo, decisão. Segundo segredo. Segundo segredo não é motivação, é motivo. É motivo. Eu vou falar um pouco para vocês de como foi essa balança na minha vida. Em 2013, a minha sobrinha nasceu, a Elis, que é a que tem 7 anos hoje.
Então, assim, eu falo que a Elisa, ela tá muito... A idade dela sempre vai me marcar muito. Eu tinha saído de um relacionamento de 8 anos. Eu tava no fundo do fundo do fundo do poço, né? Eu ia me casar, enfim. Inclusive, isso aí ajudou nas dívidas. E, assim, naquele momento, eu mal tinha dinheiro pra ir lá pra Belo Horizonte. Cuiabá, Belo Horizonte era um trecho muito ruim. E a passagem era cara pra caramba. E nessa época, eu mal tinha dinheiro pra ir visitar a minha irmã. Se eu quisesse me mudar para Belo Horizonte, como eu me mudei agora para perto da minha família, eu não podia, porque eu trabalhava no Santander e não ia ter essa possibilidade. O Santander era chatinho. E aí, eu não contei para ninguém que eu tava com dívida. Então, várias vezes a minha irmã me ligava e falava assim, Dagi, vem visitar a gente, né? E eu falava assim, não, mano, eu tô trabalhando muito, tô estudando, tô fazendo uma série de coisas. Então, esse motivo... Cada foto que eu recebia da minha sobrinha, e eu tenho uma pasta cheia de foto dela, cada foto que eu recebia dela era o meu motivo. Então, assim, você precisa entender qual é o seu motivo. Por que tá ruim ficar na dívida? Por que tá ruim? É essa pergunta que eu quero te fazer. Por que tá ruim? Por que tá ruim ao ponto de você decidir não parar até dar certo? Qual que é o motivo que tá fazendo você estar aqui me assistindo agora? O que faz seu coração sair da boca que você fala assim, é pelo meu filho, é pela minha família, tem gente que faz pelos pais, porque sabe que se não fizer alguma coisa agora na velhice, vai ter que apoiar os pais. Por quê? Qual que é seu motivo? Eu não tenho ninguém na minha vida. Eu tenho certeza que tem alguma coisa dentro de você que faz seu coração bater mais forte. Eu tenho certeza. Quando a Elis nasceu, por ser minha primeira sobrinha, eu e a minha irmã, a gente é um em carne, vocês já devem ter visto que a gente é bem parecida, nossa voz é muito parecida, minha irmã participou muito ali, então a gente é muito grudada, então eu me sinto meio mãe da minha sobrinha, né? Então, assim, pra mim era como se eu estivesse sendo impedida de estar perto de uma filha, porque a Elisa é como se fosse uma filha pra mim, a Eva também, mas eu sempre brinco, né? Quando você tem 2 sobrinhos, 3 no meu caso, agora eu vou ter 4, você descobre como que faz diferença assim, porque não adianta, a conexão que eu tenho com a Elisa foi aquela primeira experiência ali com um bebezinho que é do meu sangue, que querendo ou não ajudei a cuidar e ajudo até hoje. Enfim, falei que eu não ia conseguir não me emocionar, me emocionei, mas enfim. E aí, sempre, né, pra mim, quando vocês veem, enquanto eu tô feliz de estar aqui, todo mundo tá falando que eu tô diferente, né, por quê? Isso é a concretização de um sonho pra mim. Tá aqui todo dia, eu cheguei agora da rua, ela saiu gritando no meio do prédio, Dinda! E é isso, sabe? A cada coisa eu vejo quanto que esse motivo era muito forte pra mim. Então, qual que é o seu motivo? E definir um motivo não é uma coisa inspiracional. Não é uma coisa que eu acho que eu quero ter uma vida independência financeira. Quer ver eu ficar brava, gente? É quando alguém me fala pra mim, eu quero ter liberdade financeira. Nem sabe o que é isso, muitas vezes. Quem fala isso, muitas vezes nem sabe o que é isso. Com todo respeito aqui falando, tipo, eu quero ter prosperidade. Tudo bem. Eu sempre falo, tudo bem quem fala essas coisas. E eu entendo isso, mas assim, motivo é aquilo que você fecha o olho pra dormir e você se lembra. Né? Salvar seu casamento e todas as coisas que aí vão ser os seus motivos, né? Eu não tenho como entrar aí. Como eu falei, a minha sobrinha, ela marcou muito a minha vida, assim, um momento da minha vida. E às vezes as pessoas falam assim, você chegou no Rio, você nem vai pra praia, né? Cara, eu não tô nem aí pra praia, eu só quero cheirar as minhas sobrinhas, só quero ficar perto delas, proporcionar momentos legais pra elas, cuidar da roupinha delas, como eu faço. Então, assim, são prioridades, o que é motivo pra você. Então, não é isso. E aí, quando eu trago esse assunto, para mim, eu sempre falo que os pais, tá? Os pais são o meu maior exemplo dentro do Mais Dinheiro Zero Dívida. Eu não consigo falar de um só aqui, mas eu vou falar da Fran um pouquinho, né? Porque a Fran é minha primeira aluna. E a Fran, ela ficou enroscadinha no processo dela, bem no começo. E por quê? Não era claro para ela ainda algumas coisas, principalmente o motivo. Ela tinha isso, a coisa do eu quero ter independência financeira, eu quero ter liberdade financeira. Porque eu vi fulano falando que a gente tem que guardar 10% ou 20% do que ganha. Só que quando ela teve que olhar para a cara da filha dela e dizer, ela não teve que fazer isso, tá? Mas quando ela se viu diante da situação de ter que olhar para os olhos da Luísa e dizer, nós não vamos para Disney, algo que ela tinha prometido para a filha dela quando a filha dela era pequenininha. Tipo, ela prometeu em um determinado momento que ela ia em tal lugar.
que ela ia em tal data, no aniversário de tantos anos. E aí ela falou assim, o ano tá começando e eu vou ter que olhar pra cara da Luísa e dizer que a gente não pode ir pra Disney. E foi quando eu falei pra ela assim, não, é o contrário. É pra não dizer pra ela que você não vai pra Disney, que você vai. E que você vai e vai com as suas dívidas resolvidas e encaminhadas. E ela foi, né? Vocês vão, provavelmente, se vocês procurarem aí, vocês acham a história dela, porque a Fran é uma das minhas primeiras alunas. Muito especial pra mim, inclusive. Porque a Fran, quando eu vi aquela mãe, porque mãe tem aquela coisa de querer ser suficiente, né? De querer dar conta, de querer fazer. Aquela mulher, sei lá o que virou aquele ano da vida dela. Porque ela fez renda extra, ela se organizou, ela brigou com... Ela fez tudo que tinha que ser feito. E aí, resultado, quando ela voltou da Disney, acabou o assunto. Então, assim, já faz um bom tempo que ela tá com a vida financeira dela em dia, organizada, crescendo, avançando, investindo. Então, assim, pra mim, eu tenho duas Frans alunas. A Fran, que começou querendo ter independência financeira, querendo se organizar, querendo fazer o dinheiro sobrar, e que tá tudo bem ela querer, mas que não tinha um motivo. Tinha decisão, mas não tinha um motivo. Então, são duas coisas muito distintas. Pode parecer a mesma coisa, mas não são. Por quê? Quando a minha decisão enfraquece, o meu motivo vem. Então, assim, tem dias que, assim como todo mundo, alguma coisa me afeta. E aí a minha decisão fica fraca, mas o meu motivo vem pra frente. Então, você lembrar da decisão e do motivo são os dois pontos de referência. Então, lembrando, não é papinho motivacional, não é, eu quero ser livre financeiramente, eu quero fazer o dinheiro sobrar para investir, eu quero... Não é isso. Dai, você tá zombando da educação financeira tradicional? Tô, essa sou eu. Acho que a educação financeira tradicional não paga boleto, né? Eu, pelo contrário, te ensino a investir R$100 por mês. E a parada é, se tá com dívida, investir faz parte do processo sim, tá? Tem que guardar um dinheirinho pra aprender, senão não vai aprender nunca, né? Até o desenho Cocomelo da minha sobrinha que ensina a poupar e guardar, esses dias eu falei, graças a Deus as crianças de 2 anos de idade estão tendo educação financeira. E vou chamar sua atenção com amor, Dri. Ter paz não é um motivo só. Pode ser um dos motivos, mas cadê aquele motivo que vem daqui, Aquele motivo que é só o seu motivo. Não precisa me falar não, tá? Ter paz é um deles. Mas é como eu falei, para mim existem sempre 2 alunos. O aluno de antes do motivo e o aluno de depois do motivo. Ok, Daj, segundo motivo. Vamos pro terceiro, né? Porque o terceiro, aí entra uma parada que eu vou usar essa palavra, mas eu evito usar ela, que é inteligência. Tá? Por que eu uso essa inteligência? Por quê? Uma vez eu tava dentro do ônibus na faculdade e era muito tarde da noite e eu tinha muito medo de andar sozinha à noite. E aí eu ia embora sempre com um amigo meu. E todo mundo falava que esse amigo meu, que ele queria alguma coisa comigo e tal, e ele era um cara casado, extremamente correto. Ele não queria nada comigo, não. Ele tava ali fazendo quase que o papel de um irmão. Ele me acompanhava até o ponto de ônibus para que eu não fosse sozinha, porque eu morria de medo. E aí, quando aquele dia ele falou, né, eu falei pra ele, eu tô um pouco chateada, porque a galera fica fofocando, falando que você tá dando em cima de mim, e eu sei que não, mas isso tá me incomodando. Eu tinha 17 anos de idade. E aí ele falou assim, Daj, existem 2 tipos de pessoa, as inteligentes e as sábias, né? Aí eu fiquei prestando atenção, falando assim, os inteligentes aprendem com os próprios erros e os sábios aprendem com os erros dos outros. Eu nunca vou esquecer disso. Essa frase é conhecida, mas eu nunca esqueci, porque ele era bem mais velho que eu, bem mais velho, eu tinha 17, ele tinha uns 35. E aí ele falou assim, então, eu acho que ao longo da sua vida você é muito nova, então você tem que prestar atenção nesse tipo de coisa. Com certeza você tem que prestar atenção nisso, mas você tem que saber, entender, né? Que se você vai aprender com seus próprios erros, você vai aprender com os erros dos outros. E quando eu tô fazendo essa introdução para dizer assim, o terceiro segredo para você pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor, é você entender se você vai ser inteligente ou se você vai ser sábio. Pesado isso, né? Porque as duas coisas parecem ser boas, né? Mas ser inteligente é aprender com os próprios erros, ficar batendo cabeça, ficar tentando, errando, tentando e errando, tentando e errando, ou se você vai ser sábio. E você vai entender que não é possível que em pleno 2021, ninguém ainda passou pelo que você está passando. Não é possível que num mundo cheio de gente, com 209 bilhões de pessoas, não é possível que só o seu caso seja impossível de se resolver. E aí, quando eu falo da inteligência, de ser inteligente e ser sábio, é porque a solução para o seu problema já existe.
A solução para o seu problema, alguém já discutir em algum lugar. Eu falo sempre a frase de todos os recursos que eu preciso estão em mim agora. Por quê? Se você não sabe a resposta, eu te garanto que em algum lugar ela está. Se você não sabe fazer, eu te garanto que alguém sabe fazer. E quando a gente decide ser inteligente, e eu era, tá, essa pessoa inteligente. Ah, não, eu vou fazer aqui do meu jeito, vou cortar todos os gastos, vou pegar minha rescisão e vou colocar no banco, não vou falar com ninguém, não vou tentar resolver isso de outro jeito, não vou usar o cérebro para pensar, né? Eu vou só fazendo aqui, vou cortar gasto, me enfiar dentro de casa, virar uma pessoa insuportável, porque quando eu tinha dívida, vocês perguntam pra minha irmã, pra minha mãe, pra vocês verem, insuportável. Mas sabe que é insuportável? Por quê? A minha irmã, ela tava contando isso esses dias pra mim, ela falando que um dia ela ligou pra mim, me chamando pra ir pra um resort. Aí vocês imaginam a minha irmã me chamando pra um resort. Eu acabei com a vida da minha irmã no telefone. Porque você é muito egoísta, você só pensa em você, você acha que eu tô com a vida ganha igual você. Acabei com a minha irmã. Ela nunca mais me chamou pra viajar. Aí agora que eu vim aqui, ela me chamou pra viajar e ela falou assim, Dade, eu tô chamando, mas assim, tô tomando o maior cuidado. Aí eu tive uma conversa com ela. Falei pra ela, mano, isso aí foi nesse período que eu não podia contar, eu tava muito nervosa, porque eu vivia pra pagar dívida. E eu e a minha irmã, a gente conversa muito, que a gente tá se reconhecendo, né? E aí eu fiquei tocada quando ela falou assim, eu fiquei com medo de te chamar, porque a última vez que eu te chamei pra viajar, você me esculhambou. Então, são tantas coisas que eu olho assim e falo, que coisa, né? Porque eu fiquei insuportável. Porque eu fui inteligente. Eu falei assim, eu vou fazer da minha cabeça, eu vou fazer do meu jeito aqui. Então, qual que é o ponto que é o terceiro segredo? Um processo. Então, assim, existe uma jornada para você sair das dívidas. Dade, só você que sabe essa jornada? Com certeza não. Posso te garantir, porque o meu método é pautado nos meus aprendizados, nos cursos que eu fiz, nos livros que eu li, sim, nos atendimentos que eu fiz, que já foram mais de 1000, só de alunos, eu tenho mais de 500 alunos. Então, assim, quando eu juntei todo o meu método, mas eu não tive um método, por isso que eu demorei 4 anos. Por isso que eu tive depressão, por isso que eu tive que tomar remédio com psiquiatra, por isso que eu tive que olhar para o meu processo de endividamento em algum momento e me perdoar pelo meu erro, porque eu fiquei me culpando durante anos. Tá? Dizer para vocês com data, lá pelos meus 29 anos, eu fui me perdoar pela minha dívida, porque eu me crucificava, eu não me permitia nada, porque eu falava assim, não, eu me endividei, agora eu tenho que me ferrar para pagar pelo meu pecado. Não basta já os 4 anos que eu fiquei saindo da dívida. Então, assim, é um processo. E esse terceiro passo, que é ter um processo, tá? Ter um processo é porque sem um processo, você vai ficar dando tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Então, eu sempre trago esse terceiro, que é ter uma receita. É ter uma receita. Ter uma receita, ter a ordem de fazer, que hora que faz o quê, como fala, o que fala, e principalmente uma receita para o seu caso. Porque, como eu falei, já existe uma solução para o seu caso. Já existe uma solução para o seu caso, com certeza já existe. Mas o seu caso tem as particularidades dele, tem até onde você pode ir, até onde você não pode. Tem mãe que tem marido, tem mãe que é mãe solo, tem esposo que a esposa sabe, tem esposo que a esposa não sabe. Tem gente que conta com família, tem gente que é eu, a pessoa mesmo e Deus. Então, tem muitas particularidades de cada caso. Tem gente que é funcionário público, tem gente que é funcionário estadual, municipal, tem gente que é funcionário privado, beleza. E aí a gente entra nesse terceiro passo, que é processo. E isso não é, eu tenho que fazer um curso de finanças, eu tenho que contratar. Isso não é isso, não. A questão é, precisa desenhar um processo. Se você vai fazer sozinho, desenhe um processo. Define alguns marcos, define alguma coisa. Eu não recomendo, como eu falei, eu sendo gerente de banco, eu sendo contadora, foi um auê, né? Fiz tudo errado. Agora, né? É muito isso. Entenda que precisa ter um GPS, precisa ter um caminho. Dá pra fazer sem? Dá. É como eu falei, você pode se perder. Ponto. Beleza. É isso. E quando eu olho, lembra que eu falei que eu ia sempre trazer um exemplo aqui? Eu vou voltar com o Adriano, inclusive. Porque o Adriano ia conseguir resolver o problema dele sozinho? Ia. Te garanto que o menino ia conseguir, porque o menino tava decidido. O menino tava assim, encarnado que ia resolver aquele problema. Só que ele ia ficar dando muita volta. Porque quando ele chegou aqui, eu bati o olho e falei assim, pá. Falei assim, pegou o método, você entendeu? Esse aqui? Tá, agora... E aí, quando ele empacou no negócio, porque ele empacou, teve um momento que ele empacou. Eu falei, pega aí, troca, vamos fazer assim, vamos tentar fazer aqui, vamos falar assim. Tá, saiu. Então, ele foi juntando as pecinhas do método e foi muito mais rápido. Então, o que ele fez em 3 meses, provavelmente ele levaria aí 6 meses, 1 ano, até 2 anos para fazer. Beleza, Dade. Quarto ingrediente.
E esse quarto ingrediente vai ficar fácil para vocês entender. É muito engraçado, porque aqui agora a gente tá eu tô vivendo aqui em família, né? Eu vou passar um bom tempo aqui na casa da minha irmã. João Pedro vai nascer semana que vem, sem ser essa semana ou outra, vai nascer. E aí vai ter bebezinho, eu vou ter outro sobrinho pra eu cuidar, pra eu perder noite dando mamar. Mamar e botando pra rotar e trocando fralda. Só isso que neném faz, né? E aí eu falo sempre, né? O ambiente. O ambiente. Olha, ontem as minhas sobrinhas acordaram bravas pra caramba, não sei o que aconteceu. Eu fiquei brava, eu fiquei nervosa, porque o ambiente estava estressante. Uma fazendo birra do lado, a outra mal-humorada do outro. E aí eu falei, cara, eu nem sei porque eu tô nervosa porque eu tô nervosa. Então assim, eu falei, opa, calma, respira. Porque o ambiente, né, te faz com que você consiga manter a sua decisão, faz com que você se lembre do seu motivo e faz com que você se lembre em qual etapa do processo você tá. Então, esse quarto segredo é ambiente. Se você parar pra pensar, meu cunhado tá de dieta e ele tá numa dieta bem restritiva, não importa quem é a favor ou contra de dieta restritiva, eu fico com dó dele. Ontem eu tomei uma cervejinha, umas 9h30 da noite, falei assim, coitado dele. Só me vendo tomando a cerveja dele ainda, tá? Eu falei assim, ele não pode tomar, porque ele tá em uma dieta restritiva, tá fazendo um tratamento de saúde lá. E aí eu fiquei falando assim, cara, olha que sacanagem, né? Eu não devia estar tomando essa cerveja na frente dele. Eu tô brincando aqui, porque eu sempre falo com vocês, né? Tem momento de brincar, tem momento que eu me emociono e eu procuro sempre, quando eu dou esses exemplos pra vocês, também dar uma relaxada. Porque, às vezes, dentro do teu trabalho, dentro da tua faculdade, dentro da tua casa, no teu ambiente familiar ali, tio, tia, sogro, sogra, mãe, pai, o seu ambiente não tá te favorecendo a sair das dívidas. Você não tem um ambiente que, pô, te joga pra frente. Você fala assim, opa, peraí. E eu falo que às vezes é vontade só de ter alguém pra falar. Do tipo assim, tá puxado? Tá puxado. Mas tamo aqui, né? Vamos lá. Aí a outra pessoa fala, não, bora, vamos, né? Vamos. Não, bora, vamos continuar. Ambiente. E aí, quando você tá dentro de uma panela, eu sempre falo, né? Tem a diferença de estar dentro da frigideira e estar dentro de uma chaleira. Dentro da chaleira, a parada é outra. Dentro da frigideira, a parada é outra. Então, assim, você não vai conseguir fazer o que a chaleira faz dentro de uma frigideira. Chaleira, frigideira. Panela de pressão. Então, é ambiente. Cada ambiente tem uma característica. E estar num ambiente que te favoreça pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor, é esse quarto segredo. E aí, quando eu vejo isso, eu vou dar de exemplo a Adriana. Que a Adriana, uma pessoa que trabalha com serviços gerais e que eu honro a vida da Adriana, eu sempre falo da Adriana aqui, que a Adriana é uma pessoa que ela limpa os banheiros de uma faculdade, ela trabalha com pessoas que têm o mesmo nível de renda que ela, na família dela é um padrão, lá no serviço é outro padrão, e ela ganhando R$ 1.200 por mês, tá pagando as dívidas por um valor de 3 vezes menor, já pagou uma dívida de 9.000 por 900, que é 10 vezes menos que ela estava cobrando dela. E aí eu olho para a Adriana e aí eu percebo que hoje a Adriana é agente de mudança no trabalho dela. Ela é a pessoa que todo mundo fala assim, Adriana, você que fez esse curso de finanças aí, me fala aqui como é que é tal coisa. E aí ela fala assim, nossa, Dagi, eu e a minha amiga, que é a pessoa que limpa lá os banheiros junto com ela, e quando eu trago aqui, gente, que a Adriana limpa o banheiro, eu trago porque eu acho a Adriana surreal. Eu acho ela uma mulher muito determinada, muito esforçada, e ainda ela sai desse serviço e vai fazer diária para fazer renda extra. A mulher é guerreira demais, mãe solo, cuida do filho. Então, assim, você olha e você fala assim, é isso, ela se enfiou num ambiente. E a Adriana tem momentos de desafio. E não adianta nos momentos de desafio dela, quando o banco, por exemplo, fez uma coisa absurda com ela ir lá, ela se sentiu constrangida, se sentiu coagida pelo banco. Se ela não tivesse num ambiente ali, onde juntos a gente conseguisse falar, bora, Adriana, bora, Adriana, foi só um evento. Isso não representa o seu processo como um todo, bora, e nem fui eu, foi todo o time dela, fala, né, o time que a gente tem aqui no Mais Dinheiro Zero Dívida. E aí você olha e fala assim, opa, peraí, ambiente. Aí a gente tem ambiente. E isso não significa que você não tem que falar com a sua família, não significa que você tem que obrigar o seu marido, que você tem que obrigar a sua esposa a mudar a cabeça junto com você. Quer ver eu ficar danada quando alguém escreve pra mim assim, eu queria tanto que meu marido mudasse, eu queria tanto que a minha esposa fizesse seu curso, eu quero matar a pessoa. Fala assim,
cuida da sua vida. Aqui eu brinco muito com o meu cunhado, quando ele vem lá fala, vai cuidar da sua vida, sai daqui, deixa que eu faço. Aí, mas é isso, tipo assim, faz o seu, depois você vai cuidar da vida dos outros, entendeu? Cuida do seu. E isso é muito comum, tá, maridos e esposas que me acompanham aqui. Ai, olha, adoro suas aulas, mas quem precisa disso é o meu marido. Aí eu pergunto pra pessoa assim, você não tem dívida então? Você tá com sua dívida assim, tudo bonitinho, então o que você tá fazendo aqui? Né? Dá lá meu Instagram pra pessoa e some. Aí eu brinco, o povo fala assim, ai, você é grossa, mas é verdade. Se você tá com a vida tão arrumada assim, por que você tá aqui me assistindo? Muito provavelmente existem coisas que você ainda não fez e que você tá projetando no outro, que o outro tem que fazer, que o outro tem que saber, que o outro. E aí é você fazer o seu. Então o ambiente não é você converter a galera a educação financeira não tradicional. Não é você chegar assim, amor, você precisa ouvir essa mulher aqui, porque essa mulher vai resolver sua vida. Aí seu marido me odeia. Nunca mais vai querer olhar pra minha cara, nunca mais vai querer assistir uma aula minha, porque ele vai falar assim, essa mulher encontrou essa maluca de coque aí e agora tá querendo que eu assisto ela. Aí que ele não vai assistir, aí que ele não vai fazer. E o inverso pra esposa é a mesma coisa. Olha, quando o marido manda mensagem pra mim, aí que eu quero matar mais ainda. Eu falei assim, você deve estar com sua vida, ó, direitinho. Você botar o dedo na cara dela e dizer que ela que precisa. Então, hoje eu trouxe esses quatro ingredientes. Então, como eu falei, né? Quem souber aproveitar o que eu falei aqui, eu posso garantir pra vocês. É o ouro, do ouro, pra pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. Você pode olhar aí que eu falo desse assunto com muito cuidado, não falo todo dia, porque eu entendo que para que as pessoas saibam disso, elas têm que estar num nível de consciência um pouco maior. O que isso significa? Elas têm que estar mais comprometidas. Então, você que ouviu essa aula e talvez está assim, sei não, esse negócio aí não serve para mim não. Eu quero te convidar, né? Eu quero te convidar a ver outras aulas para que você entenda que isso é mais uma etapa da jornada. Então, assim, pra gente fazer o resumo aqui dos nossos 4 pontos, tá? Dos nossos 4 pontos. Ponto número 1, decisão. Ponto número 2, motivo. Segredo, né? Segredo número 2, motivo. Segredo número 3, processo que funcione, né? Um processo, um caminho. Eu gosto da palavra processo, caminho, pode ser as duas. E 4º ponto, ambiente. Tá? Então, esses são os 4 segredos que eu recomendo que você comece a entender que são os segredos para você pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. Quer saber um passo prático para você sair dessa aula e colocar? Vou falar para você um passo prático. Quando você for refletir sobre isso, escreve no papel, vai refletir sobre isso e reflete sendo brutalmente honesto com você. Só você e você. Só você e você. Você olha e fala assim, eu já decidi qual que é meu motivo. Eu já tenho um processo, eu já sei por onde que eu começo, qual que é meu passo 2, 3, 4, 5, 6. 4º, qual é o ambiente, pelo menos de 4, 5, 6 pessoas, né? Eu falo que quanto maior o ambiente, melhor. Eu estou inserido, que me ajuda a continuar nessa jornada. Qual é? E ao você colocar isso no papel, pode ter certeza que ao se autoexaminar, né, você vai entender que tem pontos aí que provavelmente estão faltando na sua receita, que provavelmente por isso que você ainda não conseguiu avançar na jornada para sair das dívidas. Bom, galera, vou finalizar a aula de hoje. Muito obrigada mais uma vez. Um beijo da Dade.